pessoal, então hoje vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Primeira coisa, vamos entender o seguinte, o que significa porcentagem? Vamos dar um exemplo bem prático, bem simples aqui. Aqui nesse probleminha nós temos o número 40%. O que representa esse 40%? Esse símbolo porcentagem aqui, até se a gente for pesquisar na história, ele tem vários e várias conotações diferentes. Mas chegou-se à conclusão de que esse símbolo aqui foi utilizado para representar porcentagem, significa por 100, tá? Então qualquer número que seja escrito com o símbolo de porcentagens representa que eu tenho uma divisão por 100. Então como se eu fosse ler esse 40%, é a mesma coisa que 40 por 100, exatamente a mesma coisa. Mas obviamente que para representar numericamente falando, né, através de uma imagem, a gente não representaria em forma de fração, e sim com uma simbologia, chamada então de 40%. Tá? Bom, aqui nós temos então um probleminha que diz o seguinte, em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Bom, se 40% são meninas, eu preciso calcular quanto que vale esse 40% desses 30 alunos aqui. E como é que eu faço isso? 40%, como eu já representei aqui, é a mesma coisa que 40 por 100. E quando eu falo o seguinte, eu quero saber quanto que vale 40% de 30 alunos. Então na matemática a gente costuma dizer o seguinte, quando aparece assim, porcentagem de alguma coisa, esse D aqui a gente troca por uma multiplicação, que vai ficar simples de resolver. Como assim? 40% de 30 é a mesma coisa que 40 por 100 vezes 30. Uma forma fácil de resolver, tá? Bom, antes de resolver, se eu quiser simplificar, eu posso simplificar. Esse zero com esse zero eu posso eliminar. Eu tenho 4 décimos, que é a mesma coisa. 4 vezes 30 ficaria quanto? Ficaria 120. Dividido por aqui sobrou só 10, né? Até porque aqui embaixo do 30 é como se tivesse 1. E 10 vezes 1 é 10. Então ficou 120 dividido por 10. E quanto que dá 120 dividido por 10? Eu posso cortar zeros aqui. Ficou 12 dividido por 1, que é igual a 12. Ou seja, 40% de 30 representa 12 alunos. E a pergunta é, quantas meninas tem na sala? Se 40% são meninas, logo eu tenho 12 meninas nessa sala. Ok? Um próximo exercício, um próximo exemplo para a gente trabalhar um pouquinho. Transformar cada porcentagem em fração e também em sua forma decimal. O que representa isso? Aqui tem um exemplo bem prático. Então aqui na letra A nós temos 30%. O que é 30%? É 30 por 100, certo? 30 centésimos também a gente pode chamar, tá? Toda fração pode ser representada em forma de decimal. O que é um decimal? É a divisão dessa fração. Então se eu dividir 30 por 100. Como é que eu faço essa divisão? Vamos pensar aqui o seguinte, eu tenho 30, certo? Eu estou dividindo por 100. Eu não preciso fazer aquela conta de quociente, divisor e coisa arada toda. Como é que eu posso fazer? Um número, todo número na verdade, quando não possui uma vírgula, a vírgula dele está lá no final. Como se eu quisesse representar assim 30,0, 30 reais, né? Eu representaria 30,00. Geralmente é assim que a gente usa, né? E quando eu faço uma divisão por 100, notem que o 100 tem 2 zeros. Então eu vou representar duas casas decimais. Quando é divisão, essa vírgula vai andar casinhas para a esquerda. Como eu tenho 2 zeros, ela vai andar duas casas para a esquerda. Então se ela está aqui, ela vai andar uma, duas. Ela vai vir aqui para frente, E como eu não tenho nada aqui na frente para representar um número, eu vou acrescentar um zero. Então eu posso apagar isso aqui de trás que ele não existia, né? E aí nós temos o seguinte, 30 por 100 é a mesma coisa que 0,30. Né? Esse zero depois do 3 aqui também não interfere. Eu posso representar quantos zeros eu quiser depois da vírgula, que não vai interferir no valor numérico dele. Mas, como a gente tem duas casas decimais do 100, a gente deixa duas aqui para representar também. Lá na letra B, o mesmo procedimento. Eu tenho 15%. O que é 15%? É 15 por 100. Né? E essa divisão, se eu for fazer de novo, aqui no 15, a vírgula do 15 está lá no final dele, 15,0000.
E eu estou dividindo por 100. 100 tem duas casas decimais. Então eu vou andar com essa vírgula duas casas para a esquerda. Se estava aqui no final do 5, vamos botar aqui de novo, ó. Estava aqui no final do 5 a vírgula, vai vir uma, duas casinhas para cá. Então eu coloco um zero aqui na frente para não ficar um furo, né, um vazio. 0,15. E a mesma coisa com a C, vamos ver a letra C. Eu tenho 1,25%. Agora vamos ver aqui o seguinte, 1,25% é 1,25, eu estou trocando por cento por 100. Notem que aquela vírgula do 1,25 continua. O que vai mudar agora é na minha resposta que eu tinha aqui, ó. Vamos entender o seguinte. Eu tenho aqui 1,25, essa vírgula estava aqui. Como eu estou dividindo por 100, ela vai ter que vir duas casas para cá. Se ela estava aqui, ela vem uma, duas, vai ficar aqui. E para isso eu vou ter que acrescentar dois zeros, né? Um antes da vírgula e um depois. Então a divisão de 1,25 por 100 fica 0,0125. Essa é a forma decimal. Na letra D, o mesmo procedimento. Eu tenho 7,5%. Então, representando em fração, eu tenho isso aqui, 7,5 por 100. E representar em decimal é o mesmo procedimento. Notem aqui o seguinte, ó. A vírgula estava aqui, então ela vai ter que vir duas casas para cá. Mas se não tem casas aqui para ela vir, eu vou acrescentar zeros, até onde eu precisar. Então, se a vírgula estava aqui, veio uma, duas para cá. Então, ficou 0,075. Fechou? Fração e decimal. Letra E. Procedimento é o mesmo, eu tenho 0,25%, o por 100, que representa o porcentagem. Procedimento mesmo, ó. Eu vou copiar esse 0,25 aqui, estou dividindo por 100, duas casas decimais para a esquerda. A vírgula estava aqui, ela vai vir duas casas para cá. Falta número aqui, eu acrescento zeros. Então essa vírgula estava aqui, eu vou tirar ela daqui, certo? E vou vir uma, duas casas para cá. E aí eu acrescento um zero aqui na frente. Então eu tenho 0,0025. E por último, letra F, eu tenho 183%. O que representa isso? Então aqui, notem que esse número aqui em cima não tem vírgula. Então se a vírgula não tem, ela está lá no final do 3, né? Depois do 3. Então se a vírgula estava aqui, ela vem duas casas para cá, então eu tenho 1,83. Essa é a forma decimal e a forma fracionária das porcentagens em questão aqui dessa número 2. Fechou? Vamos para número 3, mais um terceiro exemplo. Calcule o que se pede. Quanto vale 20% de 400? Aquele procedimento que eu expliquei lá no início. O que é esse D aqui? Eu vou trocar pelo quê? Por uma multiplicação. 20% na escrita de fração, nós temos 20 por 100. D, eu vou trocar por uma multiplicação, R$400. Notem que os númerozinhos que vêm depois da vírgula, quando são só zeros, eu não preciso usar. Tá? Não tem esse problema para a gente se preocupar aqui agora. Zeros eu posso eliminar, então eu tenho 2 décimos. Mais uma coisa, aqui eu tenho uma divisão, né? Então aqui é 1, se não aparece nada. Como eu estou multiplicando aqui em cima, dividindo aqui embaixo, eu também posso cortar esse zero aqui, que é aquele zero lá do 400 se eu quiser. Mas se for um pouco difícil, a gente vai fazer da forma mais simples então. Ó. 2 vezes 400 ficou 800. Dividido 10 vezes 1 ficou só 10. Então, nós podemos eliminar um zero aqui, que seria a mesma coisa se eu tivesse eliminado aqui no começo, antes de multiplicar. E 80 divide por 1 fica obviamente só 80. E como nós estamos falando em quanto vale 20% de R$400, a resposta também tem que ser em reais, certo? Então eu tenho aqui, ó, reais, R$80 como resposta. Essa letra A. Fechou. Vamos para a letra B. Ana acertou 75% das questões de matemática do teste e Silvia acertou 4/5. Quem acertou mais questões? Vamos pensar aqui o seguinte. Letra B. Se 75% escrito em forma de fração, quem já trabalhou com fração sabe muito bem o que acontece aqui. Ó. Eu tenho 75 por 100. O que representa isso? Se eu tivesse uma avaliação, uma prova com 100 questões, significa que a Ana acertou 75.
ou seja, acertou 75 de 100. Já a Silvia acertou 4/5, mas esse 4/5 aqui não está em porcentagem. Como é que eu transformo 4/5 em porcento? Vocês vão perceber o seguinte, porcentagem obrigatoriamente tem que ser por 100, tem que ser uma fração dividida por 100. E a gente já trabalhou também equivalência de frações. O que é isso? Transformar uma fração em uma outra equivalente que tem a mesma resposta, só que com números diferentes. Então, para eu transformar isso aqui em porcentagem, eu teria que ter aqui embaixo no denominador 100. Como é que eu faço esse 5 virar 100? Se eu multiplicar isso aqui por 20, 5 vezes 20 não dá 100? Só que a gente aprendeu que em equivalência de frações eu não posso multiplicar só o denominador. O que eu fizer aí embaixo eu tenho que fazer exatamente em cima. Então percebam aqui, ó, 4 vezes 20 vai dar 80 e 5 vezes 20 eu tenho 100. Ó, quando o denominador é 100, eu posso escrever isso aqui em porcentagem sem problema nenhum. 80 por 100 é a mesma coisa que 80%. E se a gente voltar lá no problema, ó, Ana acertou 75%, ou seja, 75 de 100. E a Silvia acertou 4/5, ou seja, 80 de 100. Quem acertou mais, logo a Silvia acertou mais. Ok? 80 de 100, obviamente mais do que 75 de 100. Fechou. Vamos agora para a letra C. Vamos apagar isso aqui, a letra D já está prontinha. Vamos dar espaço aqui. Vamos para a letra C. Quanto vale 25% de 50%? Aí a gente vai entender o seguinte. Esse D aqui, de novo, eu vou trocar por uma multiplicação. 25% é 25 por 100. Certo? Esse D eu troquei por uma multiplicação. 50%, o que é? 50 por 100. Então, se eu quero saber quanto que é 25% de 50%, é só efetuar esse cálculo aqui, sem problema nenhum. Bom, como é que eu posso fazer para facilitar? Aqui eu posso cortar um zero com esse zero, e agora podemos multiplicar. 25 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25, vão 2, 5 vezes 2, 10, 125. E aqui eu tenho 100 vezes 10, que dá 1000. Ó, 100 tem 2 zeros e o 10 tem um só, então total 3 zeros. Eu quero saber quanto que vale 25% de 50%. Notem que na letra A eu queria saber a porcentagem de valores reais, então eu dei a resposta em real. E aqui eu quero saber porcentagem de porcentagem, então a resposta tem que ser em porcentagem. Tá? Como é que eu vou fazer essa resposta em porcentagem? Para ser porcentagem, aqui no denominador tem que ser quanto? Tem que ser 100. Então, se eu cortar um zero daqui, o que acontece com a vírgula que estava aqui no final? Ela não existe, não aparece, né? Ela existe, desculpa. Ela só não aparece. Então, ela está aqui no final. Ela está 125, aqui atrás. Tá? Então, se eu for dividir por apenas um zero daqui, essa vírgula vem para cá. Ó, tirei um zero daqui e essa vírgula saiu uma para cá. Tá? E aí ficou 100 aqui. O que aconteceu? Ficou 12,5 por 100 ou por cento. Como a gente falou porcentagem de porcentagem, a resposta tem que ser em porcentagem. Então fechou aqui, 12,5%. E por último, e não menos importante, letra D. Em uma escola há 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam esportes. Bom, desses 60%, primeira coisa, antes de continuar o problema, eu tenho 800 alunos, tá? 60% pratica esporte. Quantos são esses alunos então? 800, eu quero saber 60% de 800. Então eu vou calcular isso aqui, 60% de 800. Que se eu inverter isso aqui não vai ter problema nenhum, é a mesma coisa, tá? A multiplicação não importa a ordem. Eu posso colocar um aqui embaixo para saber que está multiplicando. Um zero daqui, posso cortar com um zero daqui. Para facilitar, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui também. Posso, porque são multiplicação de frações, tá? E 6 vezes 80 vai dar quanto? 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8, 48. Ficou um zerinho aqui, continua um zerinho aqui. E tudo isso é dividido por 1, que continua o 480. Então aqui a gente sabe o quê? A gente sabe que 60% de 800 vale 480. Então, ó, 60% desses 800 alunos
praticam esporte. Agora aqui diz o seguinte, desses 60%, temos que 70% praticam futebol. Então eu quero saber, lá no final ele pede quantos praticam futebol, quantos praticam vôlei e quantos praticam natação. Ele fala que dos 60%, 70% pratica futebol. Então desse valor aqui de 480, 70 pratica futebol, 70%. Então eu vou multiplicar esse 480 por 70% para saber quantos praticam futebol. Aqui eu posso eliminar um zero com um zero, posso eliminar mais um zero com aquele zero lá do lado. Ficou 7 vezes 48. 7 vezes 8 é 56, vai 5 lá em cima. 7 vezes 5 é 35, com mais 5 dá 40. Então significa que 406 alunos praticam futebol. 406 futebol, ok? Ainda desses 60%, quem é o 60%? É o 480. 20% pratica vôlei. Então, eu vou pegar aqui o 480, que é o total de alunos que praticam algum esporte, e vou verificar quanto que vale 20% desses 480. 20% é 20 por 100. E agora vamos calcular isso aqui. Um zero pode cortar com esse aqui, outro zero pode cortar com esse aqui. Ficou só 2 vezes 48, que dá 96. 96 praticam vôlei. Tá ali a segunda resposta, ok? E depois ele pede e diz que 10% dos 70%, aliás, 10% dos 60%, ou seja, ainda dos 480. Então vamos trocar. 480, 10% natação, vezes 10%. 10 por 100. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Cortei um zero, cortei mais um zero. 1 vezes 48, sobra só 48. Lógico, né? Se 20% é 96, 10% é metade, metade de 96, 48. Então 48 praticam natação. Essa seria a resposta para a letra D. Então, 406 futebol, 96 vôlei, 48 natação. Para saber se está certo, nós tínhamos 480 alunos que praticavam algum tipo de esporte, né? Então eu vou somar, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Vamos retomar, 7 vezes 8 dá 56, vai 5, 7 vezes 4 é 28, eu errei aqui, 28 mais 5, 28, 9, 31, 33. Aqui é 336, tá? Desculpa por esse erro que aconteceu aqui. Mas as demais estão certas, porque tudo é em cima do 480, né? Então, 336 praticam futebol. 96 vôlei e 48 natação. Se eu somar esses três aqui, tem que dar os 480, que eram os 60% que praticavam esporte. Ok? E vamos para mais um exemplo e por último, tá? Então aqui diz o seguinte. Convertendo a fração 3/5 em uma fração centesimal. O que é fração centesimal? Aquela fração que o denominador é 100. Qual é o resultado em porcentagem? Qualquer fração que seja denominador 100, sua resposta automaticamente já vai ser por 100 ou por cento, né? Então se eu tenho a fração 3/5 e eu quero transformar isso aqui em uma fração centesimal, significa que eu quero transformar o denominador em 100. E como é que eu faço isso? Posso multiplicar esse 5 aqui por quanto para dar 100? Por 20, porque 5 vezes 20 é 100. O que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Eu tenho então 3 vezes 20, que dá 60, e 5 vezes 20, que dá 100. E 60 por 100 em porcentagem é 60%. Alternativa B. Prontinho aqui. Essa aula, espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre porcentagem. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Forte abraço e até uma próxima.